O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderão: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, e que nos acompanham pelas redes, jovens do Calvário. Qual é a ideia central hoje da leitura? O reino dos céus é como um tesouro escondido. Eu espero que vocês tenham encontrado esse tesouro. Cheio de alegria, ele vai, vende os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, vai, vende os seus bens
e compra aquela pérola. O que é esse tesouro escondido? Ou quem é? Jesus. Uma das conversões mais interessantes é a de São Mateus. Ele diz: vem, segue-me. E Mateus, de repente, que é cobrador de impostos, larga tudo. Cobrador de impostos na época ganhava muito dinheiro. Abandona tudo. Tem um quadro famoso na igreja São Luís francês, em Roma, feito por Caravaggio, que é um jovenzinho, que é no caso Mateus, São Mateus, que olha pela janela e entra uma luz que atinge aquele jovem. E essa luz, o que ela faz? O que Jesus faz com vocês? Apaga a sua história? Não. Faz você ter amnésia dos seus traumas? Não. O que a luz de Cristo, o que esse tesouro faz, que nada lá fora faz? Une todos os episódios da sua vida e dá um sentido a eles. Não tem nada pior do que viver sem sentido. Apanhar sem saber por quê. Entender de onde viemos, para onde vamos. O fundamento das coisas. Viver como barata tonta. Eu tenho pena de quem vive como barata tonta. E tenho mais pena ainda de quem é rico e barata tonta. Porque o rico barata tonta, ele tenta a todo momento saciar o vazio com coisas que o dinheiro compra. Troca de carro, e aumenta a fazenda, e troca o trator, e compra avião, e vai e compra apartamento, e 10 apartamentos, e vai para Maldivas, e aquele vazio continua. É de dar dó. É de dar dó. Eu tenho pena. E vai para o restaurante. Eu já vivi um pouco esse meio, né? Quando viajava para fora, para fazer curso para os Estados Unidos, por exemplo, às vezes iam pessoas que acompanhavam. E aí procurava os restaurantes, tirava foto do prato, ia para os outlets da vida, compra. Uma vez eu comprei um sapato para minha mãe, caríssimo, da Versace. Adivinha se serviu? Não serviu. Bem feito. Dinheiro jogado fora. Hoje eu olho para trás e falo assim: meu Deus do céu, o que eu te fiz para o senhor me largar de ser barata tonta como eu era? Que coisa ridícula. Que coisa que não leva a nada. Estômago. O rei era o estômago. Hoje eu entendi que eu não fui feito para ter coisas, mas para ser uma pessoa melhor. Não ser no sentido da minha capacidade humana, mas ser morrendo para si mesmo. Morrendo para que o Espírito seja em mim. E isso faz com que toda a minha história tenha sentido. Por isso que Mateus largou logo. Porque ele ficava lá juntando dinheiro. Para fazer o quê depois? Trocar de carro toda hora? Comer toda hora? E o vazio continuar? Por que o vazio continua? Porque a única pessoa que consegue dar sentido e unir todos os seus desejos, inclusive o desejo que você tem de ser amado. Você que às vezes não tem uma família estruturada em casa. Psicólogo não resolve problema de pessoas que têm traumas ou são rejeitados. Por quê? Porque a resposta de quem quer ser amado precisa do amado. É aqui que você tem resposta a esse desejo de ser amado, de ser reconhecido. Eu sei que muitos de vocês têm desejo de ser reconhecido. De alguém dizer e falar: sou orgulhoso, estou orgulhoso, orgulhosa de você, meu filho. Eu sei que muitos de vocês não só não ouviram isso, como muitos de vocês ouviram coisas pesadas. Você não serve para nada, eu não gosto de você, sai daqui. Como é que você resolve isso só com psicologia? A única forma de resolver isso é quando eu te apresento o amor. E eu espero que é isso que vocês tenham tido encontro ali com o amor. O amor não é amado.
O amor é o tesouro. O amor nunca mais vai abandonar vocês se vocês decidirem perseverar até o final. Até a morte Ele vai estar com vocês. Ele vai preencher o seu vazio e vai te dar uma plenitude de vida. Ele vai dar sentido ao sofrimento, sentido à sua família desestruturada, sentido à sua doença, sentido à morte. Eu quero ver o que tem no mundo que dê sentido quando você receber um diagnóstico. Vá para casa, morrer em casa. Eu quero ver o que tem de dinheiro no mundo que consiga dar sentido a isso. E eu estou aqui tentando acordar todo mundo. Acordem quando podem, para abraçar o tesouro que vai te tirar da morte? Não. Te tirar dos problemas? Não. Mas vai dar sentido. Como todos os santos, quando estiveram morrendo, diziam: não me tire do meu amado. Como aquela irmã Cecília, da Argentina, carmelita. Mas eu soube também que uma que rezava por mim no Carmelo de Cotia, Madre Terezinha, que foi uma das fundadoras do Carmelo, quem traduzia os livros de Santa Terezinha e Teresa d'Ávila para o português. Eu soube agora, na consagração no Carmelo, que ela também não quis tomar analgésico para tirar a dor. Ela dizia: me deixe com o meu amado. Parece masoquismo para o mundo, mas não é. Há pessoas que se entregam tanto a esse tesouro, a essa verdade e a esse amor, que querem cada vez mais sofrer por isso. O sofrimento, gente, é a capacidade que nós temos de amar. Por isso que nós sofremos tanto. Tem uma via sacra, que numa das estações está assim: eu, que sou anjo, não tenho a capacidade que vocês têm de dar a vida e sofrer por Jesus. Porque isso vai dar um galardão no céu. Não é que eu quero transformar vocês em masoquistas, meus amados jovens. Eu quero falar para vocês que não tem como fugir do sofrimento, do fracasso, da dor, da doença e da morte. Eu sinto muito. Aqui não é essas igrejas que vão te iludir. Aqui eu vou te falar que daqui a pouco essa vida passa rápido. Mas esse tesouro aqui é o único que vai dar sentido a tudo que você for passar. Como eu sinto paz com esse tesouro, independente da morte, independente de doença. Como Deus me preenche. E eu quero que isso seja a mesma coisa para vocês. Como eu disse anteriormente, como me dói quando muitas vezes você descobre o tesouro, vai vender os seus bens e acaba ficando com eles e não volta para o campo, onde está o verdadeiro tesouro. E tudo se torna inútil, descartável, inclusive você. Esse tesouro vai mostrar o seu verdadeiro valor. Aqui você é amado como você é. Padre, mas não tem que mudar? Sim, mas é o Espírito que te muda. Primeiro Ele te ama. Você é amado aqui na igreja. Depois o Espírito te conduz a uma nova vida, a renascer de novo. Você se apaixona por Jesus. Olha Maria Madalena, que belo. No último, agora recentemente, né? No dia 22, nós tivemos o dia de Santa Maria Madalena. Olha que bela essa mulher, que tinha 7 demônios, mas tem uma gratidão pelo encontro pessoal. Sejam gratos, vocês são privilegiados no mundo. Privilegiados por estarem aqui e terem a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Muitos não têm, ou porque moram num país que não tem cristianismo tão fortemente, como o Paquistão, como Tibete, né? Mesmo o Japão, tem catolicismo, mas nem tanto. China, que é perseguido. Primeiro, nós somos privilegiados de ter esse encontro pessoal com Jesus, de poder chegar aqui no sacrário. Quero ver, jovens, se vocês vão visitar o tesouro que vocês encontraram no Calvário. E é até literal, né? O tesouro se encontra no Calvário. Mas o Calvário faz quem tem dinheiro e não vem à igreja, o barata tonta, borrar de medo. Borra. Fala de morte. Fala de morte para esse povo aí fora. Fala de doença. Nossa, como você é pessimista. Pessimista. Você que se ilude.
Você que está no mundinho que vai acabar logo. Acorda. Essa vida passa muito rápido. Quem tem mais de 60 anos, levanta a mão. Vai falar que vocês não lembram quando era menino. Hã? Lembra ou não lembra? Passa ou não passa rápido? Eu quero dar uma notícia ruim para vocês. Não vai mais 60, não. Dificilmente. E passou rápido, não foi? Hã? Passou muito rápido. Mas não precisa ter medo, gente. Se vocês ancorarem a sua vida na vida eterna, o que importa? Se vai viver um dia, 1 ano, 10 anos, 100 anos. Se nós teremos a vida eterna junto de Deus. Agora, se você ancora a sua vida em coisas que passam, já era. Eu te lamento dizer, você vai entrar em desespero mais cedo ou mais tarde. O tesouro escondido nos faz tomar escolhas. Jesus, meu jovem, olhem para mim, jovens. Jesus não aceita segundo lugar. As escolhas de vocês a partir de agora têm que colocar Jesus em primeiro lugar. Isso é vida eterna. Primeiro Cristo, depois as outras coisas. O namoro santo. A primeira coisa que você tem que pensar é a oração. O que eu vou rezar hoje? Que horas? O terço? Adoração? Qual é a minha vocação? Quantos de vocês estão perguntando para Deus o que Deus quer de vocês? Jovenzinhos. Não adianta nada você ser um médico, um engenheiro famoso com dinheiro e um frustrado como ser humano. Não adianta nada. Eu nunca vou esquecer da cena lá em Porá, de um grande concursado, de um grande concurso Brasília, grandão, com quase 50 anos, pegou a moto e foi até Iporá, entrou na minha casa e ajoelhou nos meus pés chorando e dizia: se o senhor me disser agora, seja padre, eu vou e abandono o meu concurso, porque eu não consigo ser feliz. Eu não consigo. E aí, eu nunca sou de negar quem quer ser padre, né? Mas acho que Deus me usou muita graça. E eu disse: não, você não precisa ser padre, você precisa ser santo, né? E graças a Deus ele casou e vai à igreja, frequenta. Mas esse desespero de quem não estava doente, estava num concurso, que ganha muito bem, mas não tinha paz, né? A escolha dele no dia a dia, você pode escolher. Eu lembro de um amigo meu, oftalmologista, eu não vou falar de qual lugar, não é de Goiás, que a esposa dele também era oftalmo. É oftalmo. Ele fez retina, ela fez córnea. E córnea tem transplante de córnea, e ela ganhava mais que ele. E eles compraram um apartamento na frente da praia lá. E ela disse, quando ficou grávida: eu quero largar tudo e cuidar do meu filho. E ele disse: jamais! Até o sogro entrou no meio, né? Não sei o que sogro tem que entrar. Sogro e sogra, vocês não têm que entrar em meio de casamento, não, viu? Vocês ficam caladinhos, vai lá só para servir, dar um beijo, amar. Não interfiram. Aí ela disse: então, pelo menos meio período. Não aceitaram. Bem, se separaram, houve traição, a criança está até hoje má, se sentindo, né, desestruturada. Por quê? Porque na gravidez ela teve uma luz de ver quem ela é. Ah, mas não pode trabalhar fora? Pode, gente, eu não estou falando que não possa. Ela tem um marido que trabalhava. Eu estou dizendo que tem coisas melhores, mais prioritárias. Está cheio de médica mal amada, que xinga mulheres que têm muitos filhos no parto. Chama de égua, chama de porca. Porca e égua é quem chama, porque não aprendeu a escolher as coisas certas. Escolheu o diploma, escolheu ser médica famosa, mas não escolheu a vida plena. E hoje é uma frustrada. Por isso que xinga as mulheres. Uma mulher que é toda generosa. Não foi só uma ou duas, não. São várias mulheres que vão dar à luz e têm 12, 13 filhos e as médicas humilham, pisam, porque são mal amadas. Não aprenderam a dar a vida. Não é só uma, duas, não.
Quantas e quantas médicas, promotoras, que chega perto de 40 anos, fica desesperado para casar e vai congelar óvulo, porque a vida está vazia, porque escolheu o poder, o dinheiro, e a vida no final mostra que foram todas escolhas vazias. Você chega a carcaça, vai virar tudo maracujá de gaveta, a não ser que você estica, né? Tem gente que sorri, já puxa o dedão do pé, de tanto esticar, para tentar viver ainda um pouco essa ilusão desse mundo, mas que nunca escolheu as coisas certas da vida, que é ser santo, que é ter uma vida plena, se doar. Um pouco da culpa está nos pais, que diz para a filha, você tem que ser independente. Engraçado que o grupo feminista não protege essas mulheres que são humilhadas no parto, que têm muitos filhos, não falam nada. Porque na verdade são hipócritas. Eles só protegem aquelas que são ideológicas. Assim como o movimento gay. O movimento gay não protege o homossexual quando ele está doente, quando está com depressão. Quem vem cuidar dele, assim como quem cuidou do HIV, quando tinha HIV, era a igreja, que sempre foi acusada de homofóbica. E na verdade é quem cuida de verdade, porque é mãe. Cuida, mas diz, você tem que ser santo. Homo, hétero, quem seja, santos. Essa é a diferença, meus filhos. A igreja é mãe, ama e te mostra o caminho da santidade e da plenitude, para você não chegar no final da vida e ver que você não escolheu tudo errado. Você numa casa com 4 suítes, um carro, que só falta falar, sozinho, doente, sem ninguém, sem Deus, sem esperança. Na Itália, é comum hoje morrer idosos e descobrir depois de 4 dias, 5 dias. É comum, no verão, pularem dos prédios. Eu mesmo já ajudei 2 senhoras sozinhas. Por quê? Porque optaram por não ter filhos, por não casar. Aquilo que vai acontecer logo, logo no Brasil, né? Todo mundo acha que filho é um problema. Eu mesmo já tive que carregar compras de supermercado de senhorinha até o apartamento dela, porque ela estava sozinha, parava. Aí eu perguntei, a senhora mora sozinha? Sim. A senhora não tem parente? Não. Eu não tive nenhum filho. Fiquei viúva. Pessoas que escolheram errado, enquanto essas famílias numerosas. Não estou falando que todo mundo tem que ter muitos filhos, não. Você pode usar a paternidade responsável, mas estou dizendo que quem escolhe ser generoso sempre colhe. Quem planta, colhe. É isso que eu estou dizendo. E o que faz você ser uma barata tonta? A falta de sabedoria. Por isso que a primeira leitura, você não vê o tesouro. A sabedoria de Salomão, o que ele pediu? Eu quero ser sábio. Você tem que pedir sabedoria para abrir os seus olhos, para você não virar mais uma máquina de lavar que não funciona direito, igual tem aí, né? Você pode andar a pé, de bicicleta, Dodge Ram, Land Rover, mas tudo máquina de lavar, batendo, e vai para um canto, e vai para o outro, e vai para uma fazenda, e vai para outra, vai para o apartamento, e vai para um tal lugar, e volta para cá, e passeia, aí fica, não dorme direito, porque os negócios estão lá, aí morre, e bau. Eu não vou falar de inferno, não, porque dizem que os padres que falam de inferno querem me amedrontar. Eu só vou ler o que está escrito aqui. Espera aí. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Não sou eu que estou dizendo, não. Estou lendo a leitura. Fornalha de fogo. Inclusive, uma vez eu falei que quem larga a missa para fazer pamonha, enfia a cara no tacho para você ver para onde você vai ficar eternamente. Só para você ter um gostinho do que vai te acontecer logo, logo. Porque se você trocar Jesus por uma pamonha, né? Ficou até famoso o negócio. Mas tem muita gente que troca por qualquer coisa. Aniversáriozinho de 15 anos, festinha familiar na fazenda. Padre, o Natal foi maravilhoso. A minha família reúne no Natal, vem de todos os lados e junta. E nós rezamos o terço. E a missa de Natal. Ah, não tem como ir. Vai todo mundo virar galho seco. Não adianta brincar com Deus, gente. Não sou eu que disse. Está aqui no Evangelho de hoje, né? Agora, uma boa notícia diante de tudo isso.
quando você pede a sabedoria para escolher as coisas corretas, né? Eu já disse para vocês. E repito aqui diante de Jesus. Eu tenho tanta certeza de que só Deus faz feliz. E olha que eu não estou doente. Eu tenho capacidade hoje de trabalhar e ganhar, sei lá, quantas vezes mais que eu ganho hoje. Trabalhar até quinta-feira, né? Muita coisa eu tenho condição hoje. Mas eu tenho tanta certeza absoluta de que eu não vou ser feliz sem Deus, que eu tenho um pacto com Deus. Eu já falei dele aqui. Que se um dia eu me desviar do caminho dele a tal ponto que eu não vou voltar mais, que ele me mate. Eu não quero esse mundo mais. Que ele me mande uma doença grave e mata. Não rápido, porque eu quero confessar antes, claro, né? Mas pelo menos o tempo de eu confessar e fazer a unção dos enfermos. Mas eu jamais quero voltar ao mundo, porque o mundo é cruel, o mundo é frio, o mundo é vazio. Olha para mim, jovens, o mundo é vazio. O mundo bate. O mundo te usa. O mundo usa seu corpo, te suga e te descarta nas mãos de Satanás. O mundo que eu estou falando não é a criação, mas é usar a criação sem a graça de Deus, sem estar em estado de graça, sem estar vivendo a pureza. É dramática a situação. Por isso que qualquer joguinho de internet, como aquele da baleia azul, mata um monte de jovens. Vocês sabem que no Japão, os jovens marcam, até aqui no Brasil está tendo isso, né? Marca um local de suicídio coletivo. Olha a que ponto o mundo deixa o valor de um ser humano. Como um jovem se perde, muitas vezes porque os pais não rezam com os jovens. Não falam para os jovens procurar qual a vocação. Mas, voltando à notícia boa. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre, a esses Ele predestinou. Quantas e quantas vezes eu sofri todo quanto é tipo de provação, e Deus tira um bem disso. Como hoje eu sou muito mais forte, como hoje eu não temo tanto a minha imagem. Como médico, eu sofria muito com imagem, né? Preocupado se gostou ou não. Isso me deixou um pouco viciado em preocupar com a imagem. E Deus foi lá e com um podão, mas na hora doeu muito. Doeu muito. Mas hoje, meu Deus, que liberdade eu tenho. Que liberdade. Como é bom saber que você é o que é diante de Deus e que não interessa o que pensam de você. Que eu só tenho que preocupar com a minha consciência se eu estou fazendo o que Deus quer. Isso é liberdade. E mais que isso, todas as vezes que eu passei por provação, Deus tirou um grande bem disso. É impressionante. Como que Deus controla tudo por dentro. Ele guia a história, jovem. Não importa a história que você tem hoje, Ele pode guiar a sua história para você ser um grande santo e mudar esse mundo. Nós precisamos de santos e não de pessoas que são boas para fazer grande coisa. Eu lembro dos professores meus famosos de otorrino. Tem um que operava o ouvido, era um dos melhores cirurgiões, terminou sua vida lá com Alzheimer, mas ninguém lembra. Não porque ele foi um ótimo profissional, mas não ia à igreja, não tinha Deus como meta. Quantos e quantos morrem? Quem são os grandões de Assis? Ninguém lembra, a não ser o pai do Francisco, porque é o pai dele. Mas quem lembra dos grandões? Onde estão os grandões de Bom Jesus? Vai no cemitério para ver se alguém lembra. Se você quer ser grande, seja o menor, dê sua vida a Deus. E Ele vai fazer você ser lembrado, como Carla Kutz está sendo lembrado, como Guido Scheffer, como os santos, né? Frei Galvão, Santa Paulina, nunca mais serão esquecidos. Jovem, que Deus dê a vocês a perseverança, essa sabedoria, para vocês pegarem esse tesouro e agora ir para casa, vender tudo que tem e buscar esse tesouro. Porque se vocês não voltarem, eu sinto muito do que pode acontecer no futuro. Não é ameaça, é naturalmente.
vocês vão sofrer, vão perder o sentido da vida e vão ficar no inferno para sempre. Se vocês vierem, vocês vão sofrer, mas com sentido, com alegria, vão ter vida plena e depois vão viver no céu para sempre. Mais uma notícia. A Igreja Católica, ou igreja, não tem concorrente, tá? Não tem concorrente. E além disso, você ainda ganha uma mãe que vai te conduzir, curar suas feridas, carregar no colo e levar para o Pai. Que Nossa Senhora dê juízo a vocês e a todos que estão aqui. Assim seja.